Esta freguesia somos todos nós, pelo PSD erguemos a bandeira em união. Nunca estamos sós, estamos sempre unidos, viva a Quarteira! Vamos falar desta nossa freguesia, tem a beleza de um povo sem... Na altura que essa música foi feita, eu trabalhava lá na Junta de Freguesia, ao lado do Sr. Carlos Catarino, do Presidente José Mendes, e foi a altura que se pensou numa música para dar nome à campanha, ou para fazer um incentivo à campanha. E então eu lembrei-me que seria giro fazer uma marcha, como Quarteira também tem esta questão, todos os anos temos os Santos Populares. Lembrei-me que poderíamos fazer uma marcha, porque era a música que era que mais facilmente chegava às pessoas, ao grande público, a que falasse de todos os sítios de Quarteira. Então fizemos um levantamento de todos esses sítios, com a ajuda do Sr. Carlos e com a ajuda do Presidente, e fiz uma letra que falou nesses sítios todos. Então falava do Semino, da Fonte Santa, da Apechela, eu nem sei dizer, já não me lembro dos sítios todos, mas lembro-me que a música falava desses sítios. Terras ruivas e Alçomarinha, à fronteira e abaceladas, Alto do Calhau e a Arezinha. Eram outros tempos, não é? Eram outros tempos. Entrou para a Junta em outubro de 79 e já era filiado do PSD, claro. Ele até diz aqui o número de que era filiado, número 3044. Como ele diz aqui, achava que não iria ter muito jeito para poder vir a ser um bom presidente, mas acho que foi. E achava que perdia um tempo mais a discutir política e a parte que ele evidenciava mais era obra, não era falar. E então era daí que ele achava que ia ter dificuldades. Quando meu pai já estava mais velho, e eu um dia fui pedir ao Mendes Bota que gostava que meu pai ficasse com o nome de rua aqui em Quarteira. E ficou. Não é assim uma rua propriamente, mas pode ser que ainda venha a ser. O meu pai, quando foi à rua, até disse assim: gosto, é uma rua nova e de certeza, e está a olhar para o mar. Que meu pai a gente sempre viveu aqui, o mar era tudo. E o meu pai disse: não faz mal, é uma rua pequena, mas está a olhar para o mar. E futuramente há de ser uma grande rua. Era uma pessoa bem educada. Naquela altura não se tinha a instrução. O meu pai tinha a 4ª classe, mas fazia melhor figura que muitas pessoas que tinham curso superior. Sabia estar com as pessoas da barraca. Quando eu ainda era miúda, vivíamos aqui onde é o hotel, aqui havia 2 barracas de junco e dávamos ali tão bem com as pessoas que viviam ali nas barracas. O meu pai era uma pessoa que se dava bem com aqueles, com os outros, com os doutores, com os engenheiros, com quem aparecesse. Era uma pessoa com muito poder de adaptação e sempre impecavelmente educado, fosse com quem fosse. Isto merecia mais. Com tanta gente a gostar da Quarteira, tanta gente a vir visitar a Quarteira, porque é que nós não devíamos levantar a moral aos quarteirenses e a Quarteira? Então pensei em tentar fazer de Quarteira uma vila. Então convidei o meu amigo São Cristóvão Norte. Cristóvão, eu quero que me faça o favor de levar isto à Assembleia da República. A Quarteira transformou-se numa vila, uma pequena vila, mas uma vila muito grande, com um grande coração. Então eu tenho que começar por dizer que quando conheci o meu marido, uma das coisas que ele fez foi trazer-me a visitar Quarteira, que ele tinha uma vaidade enorme por Quarteira, porque dizia que era a praia mais bonita, com uma avenida, uma marginal, que ainda não existia, mas já existia grande parte, na parte mais antiga, e que era visitada por montes,
Quando começou o turismo, todo o mundo vinha para a Quarteira. E então ele achava que eu devia conhecer Almancil, porque era a terra dele, mas muito próximo de Quarteira. E então veio-me trazer a Quarteira. Quarteira à Vila. Recordo-me perfeitamente de ele me dizer, e eu constatava, que o desenvolvimento de Quarteira era tal que era impossível ser uma aldeia, porque tinha tanta coisa. Para já tem um mar aqui maravilhoso, tem um pôr-do-sol lindíssimo, que são os pôr-do-sóis mais belos que eu conheço, são os de Quarteira. E com um desenvolvimento tão grande, e muita gente que vinha já não regressava, ficavam cá, conseguiam um emprego, começaram a comprar casas, a construção desenvolveu-se imenso e tinha todas as condições para ser vila. Entretanto, ele começa a pensar que tem que fazer qualquer coisa por Quarteira, porque ele gostava imenso de Quarteira. Ele, nos tempos dele, vinha muito para Quarteira, tinha muitos amigos aqui em Quarteira e houve imensa dedicação. E ele levou a dele avante e colocou o projeto na Assembleia da República para ser aprovado. E foi aprovado. E o certo é que deu um impulso muito grande a Quarteira, o facto de da aldeia passar a vila. E ele gostou tanto de Quarteira que, quando se reformou, veio a Quarteira numas férias e não voltou para Faro. Ficou cá a viver e, infelizmente, faleceu aqui em Quarteira. A Vila de Quarteira teve, obviamente, homens de volta da Vila de Quarteira. Bota Espadinha, Manuel Farias, também estavas lá nessa altura, fez a moção para que Quarteira fosse a vila. Foi posta por mim na Assembleia de Lolé, eu estava na Assembleia de Lolé, e mais tarde foi levada para Lisboa pelas mãos do Cristóvão Norton, pai, que era um homem extraordinário, que Quarteira também deve muito a ele. Orgulho-me desta vitória que ele teve, como me orgulho da vitória da criação da Universidade do Algarve, que também foi muito importante. Possivelmente muitos quarteirenses também foram estudar aqui para Faro e que possivelmente não teriam tido possibilidades de ir para Lisboa, porque estudar em Lisboa é uma coisa, estudar aqui no Algarve junto à sua casa é outra, e isso foi das coisas que maior prazer me deram. Epá, isto merecia mais, com tanta gente a gostar da Quarteira, tanta gente a vir visitar a Quarteira, porque é que nós não devemos levantar a moral aos quarteirenses e a Quarteira? Então pensei em tentar fazer de Quarteira uma vila. Então convidei o meu amigo São Cristóvão Norte. Cristóvão, eu quero que me faça o favor de levar isto à Assembleia da República. A Quarteira transformou-se numa vila, uma pequena vila, mas uma vila muito grande, com um grande coração. Íamos fazer os discursos para cima de uma caminhonete de carga, à frente do mercado. Essas alturas é que eram boas. Nós tínhamos um grupo de gente, homens e mulheres, que efetivamente tinham uma paixão pelo PSD e nas campanhas nós organizávamos, saíamos para a rua, íamos colar cartazes, íamos pendurar panfletos, bandeirolas, fazíamos imensas coisas, levávamos escadas em cima de caminhões e depois para colar nas paredes. Era uma alegria as campanhas que fazíamos, não é? Pintava as paredes, pintar paredes, pintar na estrada, pintar o chão. Pintar nas estradas, nas subidas do PSD. Pão, paz e democracia. Aí não me lembro de andar nas 4 estradas em cima de uma Toyota de ir a colar cartazes nas paredes. E fujam depressa, que a GNR vem ali e por aí fora.
Eram uns momentos assim um bocadinho mais conturbados. Éramos grupos, três, quatro grupos. Arranjávamos uma escada, andávamos a pôr faixas. No outro dia voltávamos a fazer o mesmo, corríamos a freguesia e o concelho, íamos para os de Obliquem, para toda a parte que nos competia. De noite a pôr faixas, a colar papéis, e quando se acabavam os papéis andávamos na rua, nas portas, a meter papéis, papelada política debaixo das portas. E quando acabava os papéis nas campanhas, andava com uma carrinha e por quarteira com alto-falante a anunciar. A nível das campanhas, vivi momentos muito felizes, momentos também não muito bons, mas pronto, isso tudo faz parte do nosso crescimento enquanto militantes também. Mas se tivesse que ter assim um momento marcante, é de facto fazer campanha na carrinha com o Felizardo ao volante. O Felizardo Pinto é aquela pessoa que conhece todos os cantos. Moços, vamos para dentro da carrinha, vamos até à Rochela, vamos até à Cascalheira, vamos até onde tivermos que ir, sempre a abrir, fazer campanha, passar informação às pessoas e acho que isto é que é interessante, é estas coisas que nos marcam. Possivelmente até não será as grandes coisas, porque lembro-me que na altura era presidente da JSD e que fiz um discurso, possivelmente para um jantar com mais de 1000 pessoas no Aqua Show, e lembro-me desse discurso. Lembro-me do impactante que aquilo foi. O conteúdo em si, pronto, já está assim um bocado esquecido. Mas depois, aquilo que fica é as pequenas coisas. É o facto de a gente levantar-nos cedo para irmos fazer campanha, andarmos até às tantas da noite nesse esforço, muitas vezes prescindindo da nossa vida, do nosso conforto em casa, com os nossos familiares, em favorecimento do partido, mas acima de tudo é como eu digo, é a energia, é o calor, é o sentimento de família que este partido consegue passar. E é isto, penso eu, que atrai as pessoas. E eu lembro-me, no último dia de campanha, após a caravana, e antes que fizesse meia-noite e chegássemos ao dia de não poder fazer campanha, ao dia da reflexão, eu, Ricardo, o Tinoco, grande homem das montagens, andámos loucos por quarteira, eu não me pensava mais alguém. Nós os três estávamos, eu acho que estavam mais pessoas, mas andámos aí com a carrinha a dar tudo antes da meia-noite, pendurados em postes, na rodoviária, na Praça do Mar, ao pé da Junta, em todo o lado, a pôr os últimos cartazes, as últimas lonas, para estarem prontas para o dia da reflexão. O último forcing para tentar ter o melhor resultado possível, porque sabíamos que ia ser muito difícil, ia ser muito complicado. Pai, foi brutal, foi grande momento esse. A gente sabia que o resultado ia ser muito complicado para o nosso lado. Andámos, estava frio nessa noite, estava muito frio, andámos de capuz e tudo depois. Havia o contributo dos elementos próprios da lista e de outros simpatizantes que também davam o seu contributo para que a campanha fosse uma campanha que fosse apelativa. Ser apelativa é ter determinado tipo de brindes que as pessoas gostavam. Na abordagem, para além de se falar da política propriamente dita e das necessidades que existiam para a terra, o brinde era também um fator que deixava as pessoas satisfeitas, para além da explicação da própria política a desenvolver após o ato eleitoral. Chegou uma altura em que nós sentimos necessidade de nos organizarmos como estrutura partidária em Quarteira, porque Lolé tomava as decisões por si próprio, escolhia quem bem lhe entendia e nem sempre essas escolhas correspondiam aos interesses de Quarteira. E então eu e os militantes, um grupo de amigos, achámos por bem nos organizarmos e constituir o núcleo de Quarteira. As maiores dificuldades foi de nos afirmarmos perante a secção de Lolé, que não estava habituada a ter aqui um órgão que pensava e que exigia. Mas fizemos uma frontalidade tanta que houve um presidente de secção que não era bem recebido em Quarteira. E teve incompatibilizado com os militantes de Quarteira durante muito tempo. Foi uma luta bastante acesa, o que nos motivou também a criar muitos militantes
porque chegámos à conclusão de que só a força do voto é que, de facto, poderia dar poder. E a partir daí começámos a ser intervenientes políticos. E chegámos ainda mais a consultar a Nacional no sentido de criar aqui uma secção. Porque tínhamos tantos ou mais militantes que o Conselho e achávamos que deveríamos também ter uma participação mais efetiva nas decisões para o Conselho. Reunimos nas nossas casas, não havia um local exato. Umas vezes era na Rua da Madrugada, onde havia lá um grande militante, e do núcleo também, que era o Rolando Rodrigues. Depois reunia-nos em apartamentos que o Zé João tinha por aí que ia para alugar, ou apartamentos dele, ou salas de loja, na Rua da Mónica. Lá ao cimo, do lado direito, havia ali, o Zé João tinha lá uma loja, reuníamos lá muitas vezes. As nossas reuniões, pronto, depende das situações. Muitas vezes eram aqui, neste mesmo escritório, juntava-se a Comissão Política do Núcleo, o engenheiro Carlos João, o engenheiro Rogério Santos, a Josélia, o Felizardo Pinto, o David, eu, enfim, e outras pessoas, o Rolando Rodrigues, outras pessoas que faziam parte do núcleo, o Sr. Diniz. Outras vezes depois disponibilizei um apartamento onde nós todas as semanas reuníamos. Tivemos uma altura que também tivemos uma loja alugada na Rua 25 de Abril, aquilo era um apartamentozinho, estava ali, alugámos durante algum tempo, fazíamos aí as reuniões também, isso foi logo praticamente no início. Basta ir à toponomia de Quarteira e ver que o PST tem marcas em todo lado. A abertura de um jardim infantil, um jardim escola, a ampliação do cemitério, acho que foi das primeiras coisas que ele conseguiu a fase da lota, foi melhorada naquela fase, mas a obra mais polémica para ele, a mais polémica e mais difícil foi aqui a abertura da Avenida de Ceuta, porque lá em cima, antes da BP, havia ali uma horta enorme, um terreno enorme, e o homem não queria nem falar e deixar fazer. Meu pai era assim, amigo dele, conhecido. Lá conseguiu a bem que ele fizesse um documento a dizer que cedia a parte para a Avenida de Ceuta. Queria tanto acabar com a vala real. A vala real que poderia ter sido devidamente coberta, como está agora, ao fim e ao cabo, evitando aquela lixeira. Mas aquilo agora que já está tudo canalizado, ainda se passa ali às vezes e cheira mal, mas naquela altura era horrível. As pessoas não têm a ideia, quem não viu não tem ideia nenhuma do que era aquilo. Começando até por este espaço onde nos encontramos, que penso que é simbólico e que era talvez a maior chaga que existia na cidade de Quarteira e eventualmente até no próprio Algarve, que era um bairro da Lata, o denominado bairro dos pescadores, considerámos, com o aval dos quarteirenses, que se daria o mais urgente resolver o problema do bairro dos quarteirenses. Isso dá-me uma grande satisfação e orgulho o poder ter participado e contribuído para a resolução do bairro da Lata de Quarteira, que hoje é um espaço de lazer, um espaço de convívio das pessoas, de Quarteira e não só, e que, enfim, deu uma nova imagem e de qualidade de vida à cidade de Quarteira. Em termos sociais, isto sempre foi encarado pela população de Quarteira como um obstáculo, uma separação entre o turismo de qualidade, que era a Vila Moura, das pessoas que, enfim, que tinham melhores condições de vida, e os pescadores e a população nativa de Quarteira. E isto vai nos permitir fazer, precisamente, uma ligação harmoniosa entre estas duas realidades. O que vai nascer aqui é um parque urbano, é um parque natural, em que, portanto, possa ser utilizado pelas pessoas que aqui passam férias e pela população de Quarteira, que precisa de um parque deste tipo, todas as cidades necessitam, 17 hectares, que é uma extensão bastante grande, e que tem ciclovias, tem zonas pedonais, tem zonas de lazer, e, portanto, eu penso que é um equipamento de grande valor para a cidade de Quarteira e para Vila Moura. Além disso, neste local onde nós aqui estamos, junto ao Porto de Pescas, aqui irá ser construído o mercado municipal
de Quarteira. Portanto, um mercado que também vai resolver problemas de funcionamento, de condições de funcionamento dos atuais mercados do peixe e da fruta aqui em Quarteira. Foi uma obra importantíssima e foi concretizada por nós. A parte do terreno que neste momento é municipal, onde está o Passeio das Dunas, portanto, esta parte nascente, foi comprada com o voto contra do PS. Acharam que eram dinheiros, mau emprego para aquela obra, mas foi feita. Bem como o financiamento que foi conseguido para a sua construção. Depois, quem construiu e quem fez quem colocou as últimas pedras, isso é irrelevante, porque o processo foi todo desenvolvido por nós. Para mim, a principal, e aquela que nós sempre trabalhámos em conjunto, foi erradicar as barracas. Acabar com o bairro da Lata que havia. Acabar com a habitação imprópria das pessoas. Fomos criticados, na altura, por fazer o bairro para os ciganos. Mas as pessoas estão alojadas. São famílias, estão alojadas, têm as suas casas, têm a sua vida. Hoje eu encontro a etnia cigana em todo o lado, a trabalhar nos supermercados, a trabalhar na Fundação António Leste, lá está uma rapariga. Enfim, isto antes não era possível. Não era possível porque elas tinham vergonha de ir à escola. São pessoas normais, são pessoas como nós. Nós temos que lhe dar o apoio para que eles estejam cada vez mais inseridos na sociedade, na nossa sociedade. Portanto, essas coisas dão-me bastante orgulho. Depois, a reestruturação de Quarteira, principalmente das avenidas com as rotundas, que foi uma luta que nós tivemos, portanto, para conceber aquele projeto. Foi concebido e está a funcionar. É pena que tivesse estragado agora com aquela ciclovia, que havia outras maneiras de fazer, mas, enfim, está feito, é o que interessa. Em matéria de obras concretas, na vida social das pessoas, a vida dia a dia, foi a promoção do Porto de Pesca, em termos de obra relevante. As piscinas de Quarteira foram construídas pelo PSD. A melhoria das vias de comunicação, desde as avenidas principais, que foram todas elas feitas por dirigentes do PSD. O próprio terreno, uma boa parte do terreno, foi cedido por um senhor que foi presidente de junta, o senhor José Coelho, que também fora dirigente do PSD e que foi um digníssimo militante do PSD, um grande cidadão da nossa terra. Aqui bem perto foram construídas infraestruturas importantíssimas, desde logo as piscinas municipais de Quarteira, o arrelvamento dos campos de futebol, do segundo, do número 2, que foi feito também, os jardins de infância e a escola que foram feitas em Quarteira, um grande investimento, a Francisca de Aragão, a escola EB1 e Jardim de Infância, a da Fonte Santa, enfim, foram feitos grandes investimentos em infraestruturas, porque efetivamente a cidade necessitava, mas o mais importante foi o investimento que foi feito na autoestima e no orgulho dos quarteirenses. Mas se nós falamos um pouco da história do PSD, do PPD-PSD, nós vamos reparar que houve homens incontestáveis dentro da Quarteira, como o Tizé Coelho, que a avenida principal foi feita com uma espingarda na mão. Mas todas as obras grandes que foram feitas dentro de Quarteira foi tudo feito com o PPD-PSD. Desde o começo da avenida do Toureiro, Manuel Toureira, era Manuel Toureiro, a gente chamava-lhe o Toureiro, não sei porquê. Era Toureiro, tinha sido Toureiro. Desde a avenida principal, desde o Porto de Pescas, desde tudo. O Porto de Pesca de Quarteira, tal qual está, o seu projeto iniciado foi feito por mim, na Junta de Freguesia. Nós fizemos um projeto do Porto de Pesca de Quarteira, ali mesmo onde está. E isso deriva de um convite que o Sr. Cardoso Civil fez ao Presidente da Junta de Freguesia para ir à Albufeira para inaugurar uma rota que lá fizeram. Sr. Valdo Espadinha, temos aqui um assunto para lhe mostrar, que vai satisfazê-lo. Vamos lá ver. E então apresentaram um projeto de Porto de Pesca de Quarteira. Sabe o que é que me apresentaram? Uma sainha em frente ao Marino Hotel. Não cabiam não sei quantos barcos, mas não tinha jeito nenhum de Porto de Pesca. Então, o que é que você me diz, Sr. Presidente? Diz logo o Conselho. Então, vocês já pensaram, há pouco tempo, o Estado tinha desbloqueado uma verba para acabar o Marino Hotel. Agora, vocês vão acabar com o Marino Hotel por um porto aqui em frente. Já não é só isso, acabam com a praia e acabam com o hotel. Não é só isso. Já pensaram que é uma aldeia como Quarteira, como a Vila Moura? Já que a lota fica onde está, como é que Vila Moura se vai aguentar com isto? Já vocês pensaram que é caminhões carregados de trocos
a derramar tinta, a passar para as ruas de Vila Moura. Então, e como é que você quer que faz o Porto de Pesca? Se nós só temos tanto. Se não se importa dar-me os dados que tem aí, do seu orçamento, e eu vou-lhe arranjar um local para fazer o Porto de Pesca que não custa mais que este dinheiro. Sim, senhor, homem. Tá. Vim com aqueles dados para casa e comecei a arranjar. E dá volta e volta e volta. Pá, em todo lado saiu mais caro. Então, o que é que pensamos? Só uma maneira, pá. A gente avança com este molho que está a nascente da Rosa Branca e outro que está a poente, unimos cá à frente, custa menos dinheiro, faz aqui um Porto de Pesca. Então, pus aqui à escala, e aí passou uns 2, 3 meses, quando um dia desde, nem me disseram nada, hein? A gente subiu o Diário da República, quando fui ler, conhece o porteiro é que foi adjudicado no valor de uma quantidade enorme de dinheiro, o projeto do Porto de Pesca de Corteira, segundo a indicação da Junta de Freguesia. E foi uma alegria tão grande, parecia que podia meter por cima abaixo. Porra. E foi feito um projeto, e foi aprovado, e veio, e foi construído, mas já no tempo do Vérens. Então, se não fazer, ainda não tinha Porto. Eu fui o Presidente do Povo. Eu não pus as cores do partido em primeiro lugar. Trabalhei com todos os partidos, portanto, com toda a gente, nunca discriminei ninguém. Portanto, o meu objetivo era Corteira, tratar do serviço de Corteira, nada mais. É engraçado que nas minhas campanhas, essencialmente, as pessoas vinham ter comigo. As pessoas procuravam-me. Aliás, para formar a lista foi simplicíssimo. Eu falei com 2 ou 3 pessoas, mas depois as outras pessoas vieram por acréscimo. Aproximavam-se e diziam, queres fazer parte da lista? E elas... Não houve uma pessoa que negasse contribuir. Porque começaram a conhecer o projeto e conheciam-me a mim, conheciam a equipe e, portanto, havia orgulho em fazer as coisas nessa altura. E vamos frisar aqui uma situação que foi a de eu ter ido para a Junta no primeiro mandato, onde não tínhamos ordenado. Portanto, era por amor à camisola, não era por ordenado. Fomos elevados à cidade, dia 13 de maio de 1999. Eu sei que o Zé João telefonou-me de manhã e disse: Diniz, arranjei um grupinho para a gente ir à Assembleia da República. Assistimos então ao Presidente da Assembleia da República, levar Corteira à cidade e pronto, e viemos para casa todos contentes. Chegámos aqui a Corteira ao filho da Gisélia, frisado, deve ter avisado aí muitas pessoas, viemos dirigidos aqui à Junta. Na altura era o Filipe Viegas, o Presidente da Junta. Foi no dia da festa da espiga, numa quinta-feira, e o João arranjou para aí uns foguetes, fomos recebidos com foguetes e com champanhe, e foi uma grande festa. E Corteira foi levada à cidade pelas mãos do PSD, do núcleo do PSD, que teve muita força nisso, teve muita força em levar a cidade, porque nós queríamos conselho, mas olha, deram-nos a cidade e a gente aceitou. E hoje eu entro na rotunda da BP, a entrada de Corteira, e diz lá, Corteira, freguesia. Mas, então fomos vila, fomos cidade, e agora somos freguesia. Há alguém por aí que me possa explicar o que é isso? Conheci o professor Carlos Catarino, no qual nós depois começámos também a tecer algumas considerações. Entretanto, pronto, amigos de infância, por exemplo, o Miguel Encarnação, e depois também mais tarde conheci o Ricardo Provença, também juntámos-nos no sentido de tentarmos fazer alguma coisa pelo PSD e reconhecendo que existia na época uma JS, uma Juventude Socialista, que só aparecia de 4 em 4 anos para momentos de eleições, pensámos que poderíamos fundar, de facto, ou refundar, como viemos depois mais tarde a saber, uma JSD, uma Juventude Social Democrata de Corteira. Não foi um processo fácil, foi de facto um processo em que houve alguns entraves. Ocorreu-nos a situação de até termos sido acusados de sermos sectários, de sectarismo, de estarmos a querer, de certa forma, dividir o impacto dessa estrutura a nível concelhio, e o facto é que em 2009 conseguimos, com a dinâmica de uma série de jovens corteirenses, e conseguiu-se de facto criar esta dinâmica. Eu, João Santos, o Ricardo Proença e a Liliane Gonçalves fomos a comissão instaladora da JSD Corteira
E lembro-me perfeitamente onde é que foi essa reunião que nos deu posse como comissão instaladora, que foi na Junta de Freguesia Antiga, onde foi depois a biblioteca, onde era o salão da Junta de Freguesia, foi aí. E quem era presidente da Distrital, acho que era o Fábio Bota, se não estou em erro. Fábio Bota, e presidente da mesa era o Miguel Guerreiro. Temos iniciativas que partiram daí, que ainda duram até hoje. Uma delas é a recolha de roupa anual, que é feita no Natal, quase sempre é feita no Natal. Tínhamos também uma parte muito virada para o ambiente. Fizemos várias limpezas na zona do Cavalo Preto, Trafal. Fizemos uma ou duas limpezas na Fonte Santa. Cativámos muitos jovens. A JSD é um apoio muito importante para o PSD, não só nas campanhas, porque nós chegamos a um público que vota, que o PSD não chega, porque não consegue, pronto, é normal. Sempre tivemos o cuidado de ter miúdos mais de 15 anos, 16 anos, 17, 18, que estavam na escola secundária, que estavam a entrar para a universidade. Tivemos sempre essa preocupação em estar muito ligados à secundária, em Quarteira. Tivemos sempre jovens na Associação de Estudantes, por exemplo, para nos transmitir quais eram as suas preocupações, porque muitos desses jovens não votam ainda, não é? Mas também são pessoas com o mesmo direito das outras. E um dia vão votar. A história é PSD. Quarteira, a história é PSD. Este partido tem toda a história ligada à Quarteira. O PSD é efetivamente o partido de Quarteira. A população de Quarteira é essencialmente PSD. Portanto, a história do PSD em Quarteira liga-se à promoção social da melhoria das condições de vida da sua comunidade. E acredito que, de um modo geral, as pessoas revêem-se nisso mesmo, nesse trabalho feito por outras pessoas dentro dos partidos. Ainda hoje, com resultados negativos para nós, e eu que muitas vezes estou nos carros de campanha, claramente, Quarteira é uma cidade PSD. A história não falha. E o PSD também não tem falhado quando chega o seu momento de fazer a história. Eu acho que as principais transformações de Quarteira foram em momentos, tanto na freguesia como municipais, em que o PSD foi poder. O Quarteira é o que é por causa da sua história, né? E todas as pessoas foram importantes para Quarteira ser o que é hoje. Naturalmente que ninguém faria atualmente ninguém faz um trabalho em Quarteira sem que outros tivessem feito. Há todo um processo de continuidade, não é? que só acontece porque existe história, existe um passado, um presente. Quarteira é, sem dúvida nenhuma, a PPD-PSD. Temos que sair à rua, gritar bem alto que a gente somos quarteirenses. Quarteira é a nossa terra. É por isso que temos que lutar por Quarteira. Posso-te dizer que já ri muito à conta da política, já chorei também. Naquela altura a gente fazia as coisas por carolice e saía das costas. Hoje em dia paga-se para as pessoas fazer, é a diferença. Eu diria que Quarteira, o espírito dos quarteirenses é um espírito independente. Não são nem do PSD, nem de qualquer outro partido. São pessoas que objetivamente apoiam e votam naqueles em quem mais acreditam e quem consideram mais aptos para o desempenho das funções. Mas também lhes digo, são pessoas que confiam, mas quando deixam de confiar, não há nada que os a voltar atrás. E, portanto, eu diria que, para mim, o mais importante é que sejam apresentadas pessoas e projetos credíveis para que as pessoas acreditem aqui em Quarteira. JSD Quarteira, PSD Quarteira, sempre missão cumprida. PSD sempre, sem qualquer dúvida. Quarteira sempre, também. Para mim, eu orgulho-me de ter sido presidente da Junta de Freguesia, eu orgulho-me de tudo o que fiz e ainda hoje não há rua quase nenhuma que passe em Quarteira que não veja a obra minha. E sinto-me feliz por isso. Espero que o próximo presidente seja do PSD e que quando acabe o mandato
possa dizer o mesmo. Missão cumprida. Quanto a mim, missão cumprida, portanto, e bem, agora venha a seguir quem faça melhor. Esta freguesia somos todos nós.